Fala, investidor conservador, Michael Lima aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a nova taxa Selic. Então, o Banco Central aumentou a taxa Selic mais uma vez e foi uma reunião muito difícil, né? Uma reunião do Banco Central até mais demorada do que o normal, né? Normalmente ali até 5 horas a galera já está esperando, 6 horas, 7 horas já está tudo certo. E dessa vez a reunião foi mais demorada. Isso significa que a economia está passando por momentos bastante turbulentos. Bom, o que eu vou falar nesse vídeo para você? Vou comentar um pouquinho sobre a nova taxa Selic, né? Vou explicar para você o que é taxa Selic, se você é um investidor conservador que está começando, dando os primeiros passos, ainda está lá na poupança, né? Tentando entender essa parada toda. Ah, Michael, toda a poupança não faz diferença nenhuma. Faz diferença, vou falar sobre isso também. Então vamos lá, vou colocar o quadro branco aqui do meu ladinho e vou fazer algumas anotações aqui para você, beleza? Gente, taxa Selic está em 11,75% ao dia, Michael, ao segundo, ao mês? Não, AA. AA, gente, significa ao ano. Tá? Então sempre que você vê escrito assim, ó, A.A, significa ao ano, tá? Então já vai aprendendo isso daqui. Eu vou falar sobre a taxa Selic e você vai aprender aqui comigo sobre finanças, sobre dinheiro, sobre como cuidar do seu dinheiro, como multiplicar o seu dinheiro, sobre investimentos. E eu sempre falo sobre como multiplicar o seu dinheiro com segurança, tá? Fica atento, não é você investir e multiplicar de qualquer forma. Bom, então vamos lá. Se você vê AA significa ao ano. Se você vê AM, também é bastante comum, significa ao mês. Tá? Eventualmente AD seria ao dia. Tá? Então vamos lá. Nova taxa Selic 11,75 ao ano. Eu costumo falar para vocês que sim, o Brasil é o país da renda fixa. Tá? Então para quem já está um pouquinho mais avançado, gente, é o seguinte. Vocês sabem que existem, quando a gente fala sobre investimentos regulamentados pelo Banco Central, investimentos regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, né? Não estou falando de qualquer coisa aí de você arriscar, apostar seu dinheiro. Investimentos corretos, investimentos seguros, tá? Então, em se falando de investimentos corretos e seguros, existem basicamente dois cenários, caro investidor. O cenário que é o mundo da renda fixa, onde os seus investimentos estão mais seguros, tá? Renda fixa. E existe o cenário da renda variável. Para quem está começando, não deveria começar na renda variável. Quem está começando, deveria começar na renda fixa. E, gente, taxa Selic a 11,75% ao ano, isso impacta diretamente aonde? Impacta nos investimentos de renda fixa. Ou seja, quem está investindo em renda fixa, que é onde você tem mais segurança, né? É muito mais fácil de você entender os investimentos de renda fixa. Nesse momento, quem está investindo em renda fixa está tendo um ganho maior, uma lucratividade maior, uma rentabilidade maior. Agora, vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, o que é essa tal de taxa Selic, né? Então, olha só, vou anotar aqui para você. O que é a taxa Selic? Bom, nós vivemos em um mundo, né? Nós vivemos num país, vivemos num planeta e temos várias taxas, né? E como assim várias taxas? As transações, elas acontecem num ambiente, e a gente pode chamar que as transações acontecem num ambiente chamado de a nossa economia, tá? Tô falando de uma forma simples aqui para você, tá? De uma forma didática. Então, o que é economia? Economia são várias coisas, né? São as taxas, são os investimentos, olha só que interessante, a dona de casa faz economia. Isso é economia também, Michael Lima? Olha só, que simples, né? Quando a dona de casa, você é dona de casa, né? Ou se você é homem também, não tem problema nenhum, vai ao supermercado fazer compras e você fala, não, eu vou economizar. Ao invés de eu gastar hoje R$100, eu vou tentar gastar, com o preço que está lá nas alturas, só R$90. Então você está fazendo economia, tá? Então economia a gente pode dizer como as transações comerciais, as movimentações de dinheiro. Então, em economia, que é uma coisa muito ampla, e aí descemos aqui para Brasil, nós temos várias taxas. E a taxa principal da nossa economia
é a taxa Selic. Então o que é a taxa Selic? É a principal taxa da nossa economia. Beleza? Muito simples, muito fácil. Isso significa dizer que, em se falando de investimentos, se você investe na renda fixa, nesse momento, se você investe da forma correta, tá? Com as técnicas que eu ensino aqui. Não é de qualquer jeito não. Se deixar lá na poupança, você já vai ver que não faz diferença. Então, quem investe na renda fixa, nesse momento, com a taxa Selic aumentando, a sua rentabilidade vai aumentar também. Show de bola! Entendido o que é a taxa Selic? É a taxa básica da nossa economia. É a principal taxa da nossa economia, né? Agora, por que a taxa Selic sobe? Né? Basicamente, por uma coisa que a gente tem muito medo no nosso país, e nós temos que cuidar muito com isso, mas basicamente por causa da inflação. O que é a inflação? Quando você pega um balão, um dia eu vou trazer um balão aqui para a internet e vou mostrar para vocês. Quando você pega um balão, aquele balão de aniversário, sei lá, e você sopra ele, você infla ele, você aumenta. Então o que é inflação na economia? Inflação é o aumento dos preços. Se eu comprava esse celular por R$1.000 e agora ele está R$1.200, esse R$200 a mais quer dizer que ele inflou. Ou seja, o preço aumentou. Se eu comprava esse pendrive por... Nossa, não tenho nem ideia de preço disso aqui. Vamos imaginar que era R$30 e agora eu pago 40. Aumentou 10 pila. Não, não aumentou 10 pila não. Fica muito ligado. Porque se você não sabe cuidar dos seus dinheiros, do seu dinheiro, você vai sempre estar perdendo dinheiro. Porque a inflação está acontecendo a todo momento. Para que a inflação não fique extremamente exagerada e desenfreada, o Banco Central aumenta a taxa básica de juros da economia. Isso faz com que, regra geral, contenha-se a inflação. Tá? Depende de uma série de fatores a inflação, mas o instrumento que o governo tem, o instrumento que o Banco Central tem para segurar a inflação é subir a taxa Selic. Aí, gente, olha só, o brasileiro está muito endividado. Você está endividado? Ou você está endividada? Fique atento, fique atenta. Porque se a taxa Selic é a principal taxa da nossa economia, o que vai acontecer agora? Ah, mas eu estou endividado, adoro fazer uma dívida, adoro fazer uma parcelinha. Estou com o carro financiado, estou com a casa financiada e outras dívidazinhas mais. Cuidado, porque a taxa principal da economia subiu. O que vai acontecer com quem é endividado? Vai pagar mais taxas para os bancos. Tá? Então, cuidado, você não deve ser uma pessoa endividada. Você deve ser uma pessoa que sabe cuidar do seu dinheiro. Por que eu estou falando isso nós estando no canal de investimentos? Porque o brasileiro está muito endividado. 60% das pessoas no Brasil, segundo dados dos órgãos oficiais, têm contas. Não é que tem contas atrasadas. Tá? Se esse é o seu caso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações, para você aprender com o Maicon Lima, comigo aqui, a cuidar do seu dinheiro. Maicon, esse não é meu caso. Eu tenho investimentos. Também fica aqui comigo, porque agora nós vamos falar deles, dos investimentos. Então, aonde que a taxa Selic impacta nos investimentos? Bom, vamos lá. Vou começar a falar dela, da Popular, tá? Que não é um investimento para mim, mas é o mais tradicional que nós temos no nosso país. Então, assim, poupança não é investimento, mas eu não vou ser hipócrita. É melhor você ter dinheiro na caderneta de poupança do que você ter dívidas. Tá? Agora, como é que ficam os investimentos com o aumento da taxa Selic? Como é que fica a caderneta de poupança, por exemplo? Gente, a caderneta de poupança tinha uma regra muito simples. Rende 0,5% ao mês, pronto, acabou. Aí lá em 2002 ou 2005, nossa, fugiu da minha memória agora, poupança antiga, poupança nova. Esquece, não é nem 2002 nem 2005. A partir de 2012, então a partir do dia 4 de maio de 2012,
O que aconteceu? A poupança teve um limitador de rentabilidade. Já rendia pouco, né? Agora rende menos ainda. Então todo mundo que depositou ou que tem dinheiro na poupança a partir de 2012, a partir do dia 4 de maio de 2012, gente, eu estou conversando com vocês aqui, tá? Um bate-papo espontâneo aqui. Então todo mundo que tem dinheiro na poupança a partir de 2012, mesmo que a taxa Selic aumente, a remuneração da poupança não vai aumentar. Então o que acontece com a poupança hoje? Vamos lá. Rentabilidade, remuneração da poupança. Remuneração da caderneta de poupança. Vou resumir aqui, tá? 70% de quem? Da taxa Selic, que é a principal taxa da nossa economia. Só que ela é limitada a 6% ao ano. O que acontece agora? A taxa Selic está aumentando, então assim, a poupança nunca vai render o valor total da taxa Selic, né? Qual que é o valor total da taxa Selic? Ó, tá lá em cima no quadro branco aqui, ó. Taxa Selic hoje está 11,75. Nunca vai render isso daqui, tá? Vai render 70% da taxa Selic, ou seja, vai render aí 30% a menos, né, que a taxa Selic. Só que além disso, é limitada a 6% ao ano. Ou seja, vamos imaginar que a taxa Selic aumentou, né? Aumentou para 11, aumentou para 12, para 13, 14, 15, 20%. Quanto que está remunerando a poupança? Travou. 6% ao ano e acabou, tá? Na verdade, perdão, é 0,5% ao mês. Se a gente colocar isso capitalizado em juros compostos, é 6,17%. Até vou acertar aqui, que sempre tem alguém que comenta aqui, né, cara? 6,17% ao ano. Esse é o máximo que a caderneta de poupança vai remunerar para você. Agora, aonde então que a taxa Selic impacta nos investimentos? Em muitos investimentos de renda fixa, tá? Então a taxa Selic está quase aí praticamente 12% ao ano, né? 11,75% ao ano. Então onde que você vai, vamos dizer assim, ganhar mais dinheiro em investimentos de renda fixa? Em vários investimentos. Vários. Mas eu vou citar dois aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Taxa Selic aumentando, Michael Lima. Eu vou fazer investimentos. Como que eu vou ganhar mais dinheiro? Poupança não vai adiantar. Vou escrever assim, ó, não vai adiantar a taxa Selic aumentar para você que investe ainda na poupança. Por quê? Porque ela tem aquele limitador. Vai parar em arredondando ali 6% ao ano. Onde que aumenta, Michael, meus investimentos? Lembrando que isso aqui não é indicação, tá? É um conteúdo de educação financeira. Certificados de depósitos bancários que rendem 100% do CDI. Gente, render 100% do CDI, aqui didaticamente falando, é a mesma coisa que render 100% da taxa Selic. Tá? Didaticamente falando, é a mesma coisa. Tá? Então, quando você procurar o investimento, você vai procurar certificados de depósitos bancários, vai fazer a sua análise, e você vai procurar CDBs que rendem 100%. Vou escrever aqui, ó, 100% do CDI. Tá? Que, didaticamente falando, é a mesma coisa que falar que ele rende 100% da taxa Selic. Lembra que a poupança rende só 70%? Por que você vai investir numa coisa que rende menos se tem uma coisa que rende 100%? Tá? Uma outra característica técnica muito importante. Então você vai procurar CDB que rende 100% do CDI, que significa dizer que ele rende 100% da taxa Selic, didaticamente falando é a mesma coisa. E CDB que você pode resgatar a qualquer momento. Tá? E aí, gente, vai ser a mesma coisa que investir na poupança. Não vai ter diferença. Se você procurar um CDB lá no seu, né, na instituição financeira que você vai investir e que ele rende 100% do CDI, que é a mesma coisa que render 100% da Selic, conforme eu estou explicando aqui para você, e que você pode resgatar todo dia,
É a mesma coisa que você investir na poupança. Investidor conservador, investidora conservadora. Só que a diferença é que você vai ter uma rentabilidade maior. Tá? Então, quanto que vai render um CDB que rende 100% do CDI hoje? Né? Então, a rentabilidade dele é 11,75%. Ó, tá aqui, ó. Quanto que é a taxa Selic? 11,75% ao ano. Então, quanto que vai render esse CDB? 11,75% ao ano. Quanto que era lá na poupança? 6. Gente, isso é quase o dobro. Ah, mas eu tenho pouquinho dinheiro para investir. Se você tivesse começado há um ano atrás, qualquer dinheiro... Se você não sabe cuidar de pouco dinheiro... Ah, mas eu tenho só R$1.000. Se você não sabe cuidar de pouco dinheiro, não sabe cuidar de R$1.000, se você não sabe cuidar de R$10, você não vai esperar ter R$1 milhão para você saber investir, não. A hora de começar é agora, é já. Onde mais, gente, que vai impactar diretamente a taxa Selic? No investimento do Tesouro Direto, tá? Isso aqui já é um pouquinho mais aprofundado para quem está começando, e é um investimento chamado Tesouro Selic. Quanto que rende o Tesouro Selic? Ele rende, ó, rentabilidade 100% do quê? 100% da taxa Selic. Tá? Então passei para vocês alguns exemplos de investimentos que são impactados diretamente pelo aumento da taxa Selic. Existem outras coisas mais complexas, existem outras coisas, outros investimentos que também vão ser impactados, que também vão crescer. Sim, mas para você que quer começar, quer dar o primeiro passinho ali e sair da poupança, você já tem uma ideia de como que está o mercado financeiro nesse momento. Gente, não é momento de você se preocupar com seus investimentos se você investe para você ter mais rentabilidade sem abrir mão da segurança com as técnicas que eu ensino aqui nos canais aqui do Método Começar a Investir e do Maicon Lima Investidor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, deixe o seu comentário aqui embaixo e até um próximo vídeo aqui no canal.